Oi pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do Mão de Flor. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a pintar diferentes tipos de folhas em tecido. Se você gostar, não se esqueça de se inscrever no canal e continuar acompanhando os vídeos do Mão de Flor. Para o primeiro modelo de folha, eu utilizei a tinta verde oliva com o pincel de número 6 e com essa tinta eu fiz toda a base da folha. Na sequência, eu utilizei a tinta branca com o mesmo pincel, cuidando sempre para deixar apenas de um lado a tinta para a gente conseguir fazer os detalhes melhor. Então, eu fui colocando o branco e esfumando para dar os pontos de luz na folha. Para fazer as divisões internas da folha, também utilizei o branco com o mesmo pincel, mas sempre cuidando para não colocar muita tinta, para conseguir fazer os detalhes direitinho. Depois disso, eu utilizei a tinta sépia para deixar um lado da folha um pouco mais escuro. O segundo modelo de folha, eu utilizei como base a tinta verde folha e também com o mesmo pincel número 6. Também utilizei a tinta branca para dar uma luminosidade na folha e fui misturando então o branco ao verde folha. No outro lado, eu usei o verde pinheiro e com esse verde eu dei uma escurecida de um lado da folha e também demarquei as linhas dentro da folha. As folhas de número 3, eu fiz a base com a tinta branca. Depois disso, em uma das folhas, eu utilizei a tinta verde pinheiro. Obviamente, a folha ficou mais clara por ter o branco embaixo.
E nas duas partes em que estavam em branco, então eu utilizei o verde oliva. Para fazer os detalhes nessa folha, eu utilizei então o pincel número 0 com a tinta verde oliva, em que eu fiz os detalhes das folhas e também alguns arabescos que ficam mais delicados com o pincel número 0. O quarto modelo de folha que eu sei fazer é, novamente, o fundo branco. Porém, nessa folha eu vou utilizar o verde oliva para fazer os detalhes. Com o verde oliva e o pincel número 6, eu vou fazendo pequenas puxadinhas na folha. E essas puxadinhas eu vou misturando com o branco. E é claro, a gente tem que ter um cuidado que quem pinta tem que tentar deixar a mão muito leve para que o pincel possa ir se desenhando no tecido. Eu costumo também fazer essas pequenas folhas ao redor das folhas de maior destaque. E como que eu faço elas? Eu misturo branco, verde oliva e um pouquinho de água para ficar mais clarinho e assim elas ficam delicadas. Depois eu utilizo então o verde oliva ou o sépia com o pincel número 0 para fazer os detalhes. E eu vou utilizar então o mesmo para fazer os detalhes na folha. As folhas de modelo número 5, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na folha anterior, só que invertido. Então, a base eu fiz de verde oliva e os detalhes, então, foi que eu fiz em branco.
No meio da folha eu utilizei a cor sépia para dar uma ênfase assim e fui fazendo as linhas da folha com o pincel número 6 também. Porém, depois eu utilizei o pincel número 0, com a cor sépia também, para fazer os detalhes mais finos. E o último modelo, então, eu fiz um conjunto de 4 folhas. Eu utilizei 3 tintas para essas folhas, que foram o verde pinheiro, o verde oliva e o sépia. Então, o verde pinheiro eu utilizei para pintar uma folha inteira e metade da outra. O verde oliva, a mesma coisa. E o sépia eu utilizei para fazer como que uma folha está atrás das outras. A folha sépia, eu fiz ela para representar uma folha que está mais escondida, mais embaixo das outras. Iluminei todas as folhas com o branco, lembrando em que a gente tem 4 folhas com cores diferentes, então toda vez tem que limpar bem o pincel para poder fazer os detalhes com o branco. Os 6 modelos de folhas ficaram assim. Espero que vocês tenham gostado. Esses são os modelos que eu mais utilizo, porém existem muitos outros que podem ser também muito parecidos com esses, mas nós vamos alterando cores, enfim. E é claro, com frutas, flores, cada uma tem uma folha específica. Então, aqui tem algumas das opções de folhas para vocês. Beijo e até a próxima!